Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Nestes últimos vídeos eu tenho tratado alguns temas que são candentes no debate público no interior da Igreja e que andam à volta do que significa ser cristão hoje, eh, neste tempo de mudanças que estamos a viver, em que parece que os homens do nosso tempo, e concretamente os cristãos, sejam eles leigos ou clérigos, casados, solteiros, membros das congregações religiosas, parece-me que hoje andamos de certa maneira desorientados, desnorteados, à procura da nossa identidade. E questionamos na Igreja qual é o lugar da mulher na Igreja, esse é o assunto mais candente. Qual é o lugar do leigo na Igreja, o que é que significa ser padre, o que é que significa servir, qual é o alcance do ministério patrino. Eu sei que uma das comissões que resultam do último sínodo, sobre a sinodalidade, uma está a investigar o sentido atual do ministério patrino. Nós verificamos que nos últimos papas, por exemplo, Pio XII, aparece como um pontífice cheio de majestade. A transição para João 23 foi realmente muito destacada, muito forte, mas ainda mantinha alguns traços da majestade de Pio XII, mas o seu modo de ser e de estar e de intervir muito mais, digamos assim, alegadamente simples. E depois Paulo VI, João Paulo I, o Papa do Sorriso, que viveu muito pouco tempo como pontífice, não chegou sequer a um mês, e depois João Paulo II, esse longo pontificado, e depois Bento XVI e agora o Papa Francisco, todos eles têm um estilo muito próprio. E esta variedade de estilos, de modos de ser e de exercer o ministério levanta a questão de qual é aquele que responde melhor ao paradigma, se é possível usar este conceito, ao paradigma que rege, de certa maneira, é um ponto de referência do Ministério Patrino. Mas parece-me que hoje se procura estudar e investigar tudo do princípio, como se hoje estivéssemos a começar tudo de novo, a partir da alteração dos paradigmas na teologia. E o pontificado atual é caracterizado por esta revolução, por esta alteração, por esta renovação, assim dizendo. E por isso andamos sempre à procura da novidade, da identidade que de certa maneira se perdeu. E depois há os conservadores, há os progressistas, há uma certa desorientação, devemos reconhecer, aquela estabilidade que caracterizava a Igreja Católica, aquilo que sempre, desde sempre e por todos e por toda a parte é acreditado, sabe para alguns como algo de fixista, de rígido. Falar, por exemplo, dos dogmas, e o dogma, confunde-se o dogma com o dogmatismo, etc. Portanto, alguma coisa, a novidade. Só que, do ponto de vista da metafísica e do ponto de vista, enfim, da estabilidade tradicional da Igreja, nós podíamos dizer que a novidade está, de certa maneira, ligada e conotada com a não verdade, com o erro, porque a verdade é permanente, é consistente. Mas neste mundo de mudança, o que é que fica, o que é que permanece estável? Essa é uma questão que eu gostaria de vez em quando considerar a partir da liturgia dominical. E por isso eu gostava de lhe dizer que as minhas conversas dominicais vão alternar-se entre a meditação dos temas que a liturgia ou os acontecimentos me provocam à luz da palavra de Deus, pronto, uma certa meditação teológica no sentido próprio do termo, especulativa, dogmática, ou seja, que procura eh, encontrar a verdade a partir de uma regra, e os dogmas, e a dogmática
É aquela área da teologia que procura refletir a partir dos princípios estruturantes de uma forma correta de pensar, que na filosofia é a lógica, com certeza, só o pensamento dos grandes filósofos, e na teologia é o credo, o povo de Deus, e que se articula depois nos dogmas cristológicos, trinitários, sacramentais, que são os mais importantes da graça. E, portanto, a teologia dogmática não é a teologia da rigidez, não é? É a teologia que procura hum, descobrir a verdade que sempre foi, a verdade é o que é o dado da fé, à luz, portanto, da palavra de Deus, da revelação, e também como forma de iluminar os acontecimentos mutáveis do nosso cotidiano. E outros temas mais candentes. O outro dia, na última conversa dominical, eu disse que há muitos temas que são importantes, são fracturantes. Aqueles mencionados pelo grupo de jornalistas que procura encontrar o perfil do futuro Papa, e apresentei esses temas fracturantes e que hoje são, no fundo, da ordem do dia do pontificado do Papa Francisco e de uma certa teologia na qual ele se apoia, nomeadamente os jesuítas, o cardeal Martini, e agora mais recentemente para as questões canónicas, um jesuíta, um canonista, célebre jesuíta, que ainda hei de referir proximamente, quando ele distingue o poder de jurisdição e o poder sacramental, que é um tema que é recorrente, sobretudo quando se pensa na possibilidade da ordenação diaconal das mulheres, ou do sacerdócio, por hipótese extrema, ou então de conferir determinados cargos de responsabilidade que estão tradicionalmente ligados ao sacramento da ordem, ao ministério ordenado, e que agora há uma grande revolução operada a partir do momento em que o Papa Francisco nomeia uma leiga, mesmo se religiosa, para o prefeito de dicastério para a vida religiosa e vida consagrada. Mas para isso é necessário proceder a uma reviravolta completa do Estado de Direito e dos princípios teológicos, e que é altamente problemático do ponto de vista teológico e do ponto de vista da tradição da Igreja, no sentido nobre do termo. A tradição é aquilo que recebe, que se transmite e que é sempre a mesma na variedade das considerações. Não é? Esses temas merecem ser considerados, e isso tratei-o na última conversa dominical. E depois apresentei, lembra-se, o perfil apresentado por Jorge Weigel, que confronta o futuro Papa com os grandes temas eclesiológicos fundamentais, não com as modas, não com os temas, com as agendas dos jornalistas e dos meios de comunicação social ou das como é que se diz, redes sociais, mas que são os temas permanentes da teologia, do mistério da Igreja enquanto tal, como povo de Deus, como corpo de Cristo, etc. Peregrina na história entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Não é? E depois apresentei, lembra-se, o exemplo apresentado pela irmã Pascalina do encontro do Papa Pio XII, ou do não encontro do Papa Pio XII, como é que ele tratou o bispo, o cardeal de Pequim, que por medo de Mao Tse-tung se refugiou no Vaticano, e o Papa fez-lhe recordar, através da irmã Pascalina, que as cores de púrpura vermelhas do traje eclesiástico dos cardeais significa a disponibilidade para o martírio por Cristo e pela Igreja. Estes temas, mas também aqueles fluctuantes, eu gostaria de os abordar para não se pensar que eu tenha medo de os tratar. Não é que tenha propriamente medo, mas a minha consideração sobre eles é mais do ponto de vista teológico, não é? Indo à questão fundamental, nomeadamente, por exemplo, um tema que acho que é fascinante é o tema do amor conjugal levantado pela encíclica Humanae Vitae de Paulo VI, não é?
Acho que é um texto que é de grande importância, porque no fundo é o tema do amor conjugal. O que é que significa amar, não é? O que é que significa amar? E que a Humana Vita aponta os critérios, os pontos, os eixos que nos permitem ver o que significa, perceber o que é que significa amar, o amor conjugal, não é? Que é o grande tema da filosofia, que é o grande tema da teologia. A filosofia diz-se amor da sabedoria, amor, filia, a amizade pela sabedoria. O conceito de amizade é nobre, não é? Significa, desde Aristóteles, e foi aquele que o pensou com mais profundidade, a amizade é querer bem ao outro, é benevolência por aquilo que ele é e não por aquilo que ele me possa dar. Portanto, é a pura gratuidade do dom, não é? A pura gratuidade do dom. Eu já fiz referência a isso noutras conversas, mas eu julgo que é importante voltar a elas, porque se nos levarmos pela moda, pela superficialidade, pela conveniência, por aquilo que me dá gosto, não é? No fundo, não captamos na realidade o ser das coisas, aquilo que ela representa, não é? E, portanto, estes temas estruturantes, mesmo a questão do lugar da mulher na igreja, para mim é muito simples. O lugar da mulher na igreja é o dos leigos, porque a igreja é constituída pelo povo de Deus, os leigos e os clérigos, e que são realidades, distinções de origem sacramental. Os sacramentos são muito importantes, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. Quando eu leio, por exemplo, na Constituição que regula a renovação da Cúria Romana, promulgada pelo Papa Francisco, dizendo que a partir do batismo todos somos iguais em dignidade. É verdade, mas não é toda a verdade. É verdade, mas não é toda a verdade. Não é? A nossa dignidade é assinada de sermos filhos de Deus, não é? Mas cada um recebe um serviço, um munus, uma missão, e é isso que nos diferencia. E o que nos diferencia do ponto de vista ontológico são os caracteres sacramentais, a que hoje não se dá grande importância, nomeadamente, ou não se dá importância nenhuma, ou se esquece, como aliás eu falei na última conversa, a tentativa de reduzir todo ao batismo, que é o que acontece hoje no sínodo sobre a sinodalidade, nesta Constituição sobre a renovação da Cúria Romana, enfim, na teologia, na fundamentação teológica que está por trás, na nomeação desta leiga para prefeito de uma congregação religiosa, de uma congregação de um dicastério romano, é essa da dignidade. Aliás, há um teólogo italiano, leigo também ele, que defende esta teoria de uma sociedade da honra e de uma sociedade da dignidade. E para ele, a sociedade moderna, que vem desde o Concílio de Trento até o Concílio Vaticano II, é uma sociedade da honra, baseada na honra. O Concílio Vaticano II para cá é uma sociedade baseada na dignidade. A honra pressupõe desníveis sociais e eclesiais. Os bispos, cardeais, bispos, o Papa e os sacerdotes e depois os leigos numa hierarquia de honra. E, portanto, uns são mais, digamos assim, importantes que os outros. Mas o Concílio Vaticano II teria introduzido, que não é bem verdade, o Concílio Vaticano II é tão ortodoxo, podemos dizer, naquilo que é essencial, como o Concílio de Trento ou outros concílios anteriores, apesar de ele dizer que no propósito de João XXIII ser um concílio pastoral. Mas a Lumen Gentium é uma constituição dogmática, não é uma constituição pastoral. Pastoral é Gaudium et Spes. Portanto, o propósito de um concílio pastoral talvez só se aplique na Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral da Igreja no mundo. Mas a Lumen Gentium é dogmática, isto é, os princípios estruturantes do mistério da Igreja, da sua instituição divina. Foi Cristo que a instituiu, foi Cristo que a quis. E isso não é uma sociedade, tomando a Igreja como sociedade, não é uma sociedade de honra, é uma sociedade diferenciada nos seus dons e nos seus carismas, e que tem na sua distinção essencial entre os clérigos e os leigos,
a origem sacramental. O batismo e o crisma dão-nos a dignidade fundamental de sermos filhos de Deus, e somos todos filhos, mas o sacramento da ordem imprime uma diferença essencial e não de grau, diz o Concílio. Diz o Concílio Ecuménico Vaticano II na Lumen Gentium, uma diferença essencial e não de grau, porque se fosse de grau uns eram mais do que os outros, mas é essencial, isto é uma distinção sacramental de origem, pela qual nós somos o que somos, porque somos eleitos de Deus, e sermos batizados somos os eleitos, e aqueles que são chamados por uma vocação especial para o serviço, para a diaconia de Cristo, e são eleitos, e é uma tradição que vem desde Santo Agostinho. Deus não chama os competentes, os capazes. Deus capacita os que chama. E é curioso que na nomeação desta mulher para prefeito do dicastério para os religiosos, apresenta o seu currículo, que era uma pessoa profissionalmente muito competente, não ponho em questão. Mas para determinados cargos na Igreja, a questão não é a competência, a questão é ser chamado por Deus, através da Igreja, para um serviço, para um ministério, para uma diaconia. E não é por uma espécie de concurso e o currículo de vida que se apresenta, porque Deus não chama os capazes, capacita os que chama. Por isso é muito importante. Eu gostava de, embora esta conversa dominical seja um pouco, digamos assim, espontânea, como se estivéssemos a conversar à volta de um café, tomando um café, à volta de uma mesa tomando um café, mas eu gostava de chamar a atenção para a perspectiva na qual eu gostava de continuar a fazer estas conversas dominicais, umas mais rigorosas do ponto de vista teológico e outras mais simples, como é que é dizer, mais informais, como esta, chamando a atenção para alguns pontos que terei de retomar com alguma insistência, porque estas minhas conversas pretendem ser como as ondas do mar, que vão por sucessivas aproximações, e assim também por sucessivas aproximações, retomando os temas e desenvolvendo-os, podem alimentar estas nossas conversas e os seus comentários, que eu leio com muita atenção e que são muito sugestivos e portanto, estimulantes para estas conversas dominicais. Um dos meus ouvintes chegou a dizer, num dos seus comentários, que já não pode viver sem as minhas conversas, certas conversas dominicais. Enfim, talvez é uma forma de expressão em que quer dizer que ouve com muita atenção, e isso para mim é muito estimulante, e assim neste sentido quero continuar. Muito obrigado pela sua atenção. Espero encontrá-la na próxima conversa dominical, se Deus quiser.